Neste vídeo, exploraremos como a obra Akira pode ser lida como uma representação brutal e direta daquilo que Karl Marx identificou como a dinâmica essencial da história humana: a luta de classes. Nosso objetivo aqui não é apenas interpretar a obra, mas usá-la como lente para compreender o centro da filosofia marxista: a ideia de que toda sociedade se organiza através de contradições, e que tais contradições produzem conflitos, revoltas e transformação. Karl Marx, pensador da crítica radical das estruturas sociais, afirmava que os sistemas econômicos moldam os sujeitos, seus desejos, suas violências e suas possibilidades. Sua teoria gira em torno de um eixo: as forças materiais da vida determinam as relações sociais, e estas relações inevitavelmente entram em choque, produzindo conflitos que desestabilizam o mundo. Para ilustrar esses conceitos, recorreremos ao personagem Tetsuo Shima, de Akira. Tetsuo é mais do que um jovem violento tomado por poderes psíquicos. Ele é a própria imagem da contradição marxista, um sujeito nascido esmagado pelas estruturas, que ao adquirir força, tenta romper com elas de modo destrutivo. Akira se passa em Neo-Tóquio, uma metrópole construída depois de uma explosão catastrófica que destruiu a cidade original. O cenário é de decadência, hipermilitarização, desigualdade profunda e uma juventude abandonada à própria sorte. Ambiente perfeito para observar os conflitos sociais que Marx descreve. O personagem que analisaremos, Tetsuo Shima, é um jovem frágil, inseguro e tratado como inferior dentro de sua própria gangue. Desde o início, ele ocupa claramente a posição de alguém oprimido pela estrutura. A cidade o despreza, a escola o ignora, o Estado o reprime. Ele vive na margem, e na linguagem marxista, a marginalidade é o terreno onde as contradições sociais se acumulam até explodir. Quando Tetsuo entra em contato com o poder psíquico ligado ao misterioso Akira, ele desperta algo que estava latente: seu ressentimento, sua fúria e a sensação de que, finalmente, ele pode inverter a hierarquia que sempre o oprimiu. Seu arco não é apenas uma tragédia pessoal, é uma pulsação ideológica. O oprimido que, ao adquirir forças produtivas novas, ameaça a ordem estabelecida, rompendo a forma social que o manteve submisso. Para entender essa história, precisamos saber: Neo-Tóquio é um sistema desigual, corrupto e decadente. Tetsuo é o produto desse sistema, seu filho e sua vítima. Seu poder representa uma nova força histórica, capaz de desestabilizar a ordem militar e governamental. E sua violência expressa, de maneira literal, o diagnóstico marxista: quando a desigualdade atinge seu ápice, a explosão é inevitável. Marx afirma: a história de todas as sociedades até hoje é a história da luta de classes. Em Tetsuo, isso se manifesta antes mesmo dos poderes psíquicos. Sua vida é marcada por hierarquias violentas. A gangue o humilha, o Estado o captura, os cientistas o tratam como experimento. Ele é o proletário puro, força disponível, explorada, descartável. Quando ele desperta seu poder, Marx diria que uma nova força produtiva entrou no jogo social, e sempre que novas forças produtivas surgem, a velha ordem teme sua ascensão. Por isso o Estado tenta controlá-lo, estudá-lo, domesticá-lo. Marx descreve a alienação como a separação entre o indivíduo e sua própria potência. Tetsuo sempre se viu como fraco, dependente, invisível. Sua vida inteira, ele esteve alienado de sua própria capacidade de agir no mundo. Quando ele ganha poder, ele não se reconhece, ele se assusta e se exalta. Essa oscilação entre delírio de grandeza e pânico é a imagem crua da alienação rompendo suas próprias correntes. O filósofo diria:
O indivíduo alienado não sabe o que fazer quando finalmente se vê diante de sua força real. A violência de Tetsuo é uma tentativa desesperada de dominar um mundo que nunca lhe deu espaço. Marx é claro. O Estado existe para proteger os interesses da classe dominante. Em Akira, isso é literal. O Estado militar controla a vida, as escolas, os hospitais, a repressão policial. Quando Tetsuo ameaça a ordem, o Estado reage com armas, tanques e experimentos. Para Marx, a perseguição de Tetsuo é consequência direta. Quando uma força nova ameaça o equilíbrio material, o Estado intervém para preservá-lo. Tetsuo não é apenas um garoto perigoso. Ele é um risco estrutural. Marx diria que Tetsuo não se torna mal, ele expressa a contradição acumulada. A brutalidade do sistema engendra sua própria destruição. Sua violência explosiva não é um acidente, mas um sintoma histórico. Tetsuo é o ápice da contradição, criado pela desigualdade, deformado pela opressão. Quando empoderado, incapaz de coexistir com as estruturas que um dia o esmagaram. Ao destruir Neo-Tóquio, Tetsuo apenas devolve à cidade a mesma violência que ela depositou nele. Se Marx pudesse te aconselhar, ele diria: a vida que você vive não nasceu do nada. Ela é produto de uma história, de estruturas que moldam suas escolhas, seus desejos e até seus limites. A primeira tarefa é simples, mas difícil. Não naturalize o mundo em que vive. Não aceite como normal aquilo que só existe porque serve a interesses específicos. Pergunte-se: de onde vem o seu cansaço? Quem ganha com a sua rotina? Quem controla a estrutura que organiza seu tempo? Quem decide o valor do seu trabalho? Como ele escreveu uma vez, os homens fazem a história, mas não o fazem nas condições que escolheram. Quando você enxerga isso, a névoa começa a dissipar. Em muitos momentos, você se sentirá como Tetsuo. Reduzido, classificado, usado, instrumentalizado. Sociedades modernas são muito eficientes em transformar pessoas em engrenagens. Mas você não é uma função, nem um número, nem um cargo. Você é alguém com história, consciência e capacidade criadora. Marx diria: ser humano é produzir a si mesmo. Recuse a lógica que tenta te transformar em ferramenta. Alienação não é tristeza, é algo mais profundo. É quando você se torna estranho a si mesmo, quando vive no modo automático, quando sua criatividade é sufocada, quando seu trabalho não expressa quem você é, quando seus desejos são comprados prontos, embalados, vendidos. Se você sente que sua vida não te pertence, Marx fala com você, porque a alienação é o primeiro sinal de que algo na ordem social não está funcionando. E reconhecê-la é o primeiro passo para recuperar sua humanidade. Nenhum indivíduo muda sistema sozinho, mas pessoas conscientes, juntas, podem mover montanhas. O poder que controla Neo-Tóquio teme apenas uma coisa: a consciência do povo. Marx diria que a liberdade nasce quando indivíduos percebem que suas dores não são isoladas, são estruturais. E que somente junto a outros é possível transformar o que parece invencível. O coletivo não é massa, é potência histórica. O capitalismo moderno é brilhante como Neo-Tóquio, cheio de promessas, prazeres imediatos, distrações infinitas. Mas tudo isso corre o risco de nos manter ocupados demais para perguntar: quem eu seria se o mundo me deixasse florescer? Como Marx disse, a liberdade do mercado é, muitas vezes, apenas a liberdade de vender a própria vida em pedaços. Questione se aquilo que você consome te liberta, ou te anestesia. Tetsuo é o símbolo de um potencial esmagado até explodir, e você também carrega um poder que o mundo muitas vezes tenta limitar. A capacidade de criar, de imaginar, de transformar. Marx te diria: o homem só é completo quando é criador. Cuide disso. Proteja isso. Não deixe que a estrutura retire de você o direito de existir plenamente.
A análise marxista de Akira revela um fato incômodo. Não somos meros indivíduos agindo em um vazio moral. Somos formados por estruturas, conflitos e tensões que atravessam toda a sociedade. Tetsuo é a imagem do sujeito esmagado pelas condições materiais, e que, ao tentar romper com ela sozinho, é consumido por sua própria força. O que o espectador deve aprender é simples e profundo. Autoconhecimento não é introspecção solitária, é percepção das forças que nos cercam. Para Marx, compreender a si mesmo é compreender as relações sociais que moldam quem somos. Akira nos lembra que a revolta individual não substitui a transformação coletiva. E que, quando ignoramos as contradições que nos constroem, elas acabam explodindo dentro de nós.